Sim, aparece. Você avisou a Célia? Alô, som, alô, som, alô. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início aos nossos estudos, como toda quarta-feira fazemos. Lembrando, embora nós já tenhamos avisado, que a entrevista com o Espírito, a apresentação da banda, a homenagem ao Dia das Mães, vai ser tudo na sexta-feira, tá? Então a gente está pedindo aí, e depois os comes e bebes também. Então a gente está pedindo aí um prato de salgado ou um prato de doce, quem quiser trazer. Então sexta-feira, às 8 horas, nós teremos aí esse evento, aproveitando o Dia das Mães no domingo, para fazer a entrevista com o Espírito, a apresentação da banda, das crianças, tá certo? Então vai ser tudo sexta-feira. Essa sexta-feira, depois de amanhã. Vamos então fazer a nossa prece. A Célia está me lembrando aqui, salgado e refrigerante, se possível, sim. Só vai ter que tomar água com refrigerante. Vamos lá. Convidamos a todos, neste momento, a uma conexão mais ampla, mais ostensiva, mais permanente com os bons espíritos, com Jesus, com Deus. O templo religioso é sempre o local de comunhão com o mais alto. Como aprendemos na própria doutrina espírita, é um instante de louvar, de pedir e de agradecer. É um momento em que todos nós reconhecemos a nossa condição de filhos, rogando ao Pai, o nosso Criador, que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja, para que tenhamos sempre a disposição de evoluir, de crescer, de aprender sobre a vida e sobre nós mesmos. Aproveitemos este momento de aprendizado para também fazermos a nossa reflexão, a fim de que o aprendizado, sendo mais rápido, mais eficaz, possa nos conduzir mais rapidamente ao encontro conosco mesmo. Jesus nos ampare, Jesus nos proteja, Jesus cuide de nós. Assim seja. Gostaríamos de aproveitar a ocasião e mandarmos um abraço lá para os amigos de Aracaju, onde estivemos esse final de semana em evento, em parceria com o nosso querido Lindomar Coutinho. Um abraço a todos do centro, irmão Fego, que tão bem nos recebeu. E aproveito para dizer que em julho nós estaremos aí novamente em Aracaju, participando de mais um evento, logo ali, daqui 2 meses. Agradecemos aos amigos. E aproveitando alguns temas que nós abordamos na cidade de Aracaju, nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje algumas questões que tratam dos temas mais doutrinários, daqueles temas que nós estamos mais envolvidos no sentido da produção do nosso trabalho. Então, uma das perguntas que nós trouxemos, e ela é bem interessante, porque isso acontece até com uma certa frequência. O que fazer quando a sessão mediúnica fica repetitiva, sempre as mesmas comunicações, os mesmos espíritos, as mesmas doutrinações, tudo se repete, e então perdemos o entusiasmo pela reunião. O que fazer? Mudar a concepção, porque essa ideia, essa opinião, ela está totalmente equivocada. Ela não tem o menor sentido. Vamos pensar assim:
num exemplo bem simples. A maioria de vocês, em grupos divididos, vem todo domingo para fazer o almoço às famílias atendidas pelo centro. Chegamos mais ou menos no mesmo horário, é mais ou menos a mesma quantia de marmitex, demora mais ou menos o mesmo tempo para preparar, colocamos numa sacola idêntica todos os domingos, servimos no mesmo horário, tudo repetido. Sim? Pergunta: a fome das pessoas é a mesma? A fome é a mesma do domingo passado? Não, é outra. A do domingo passado foi saciada pelo almoço que foi servido no domingo passado. Então, da mesma forma que o trabalho de domingo aparentemente é sempre igual, as pessoas que estão ali estão com uma nova necessidade. Embora possa ser até uma necessidade que se repita, a necessidade de se alimentarem, de forrarem o estômago, como se diz, mas não a mesma fome de domingo passado, porque é outra circunstância, é outro domingo, é outro dia do mês e as pessoas estão com necessidades diferentes. Quando nós atendemos na sessão mediúnica, embora a metodologia seja a mesma, são outros espíritos, são outras personalidades, são outras histórias. Não tem nada a ver a gente pensar que é uma repetição e até mesmo ali repetir as mesmas coisas. Quando nós estamos dialogando com o espírito, nós estamos dialogando com um ser espiritual, um ser que permaneceu vivo depois da sua morte. E nós não podemos tratar de forma alguma como tudo igual, até mesmo no diálogo. Semana passada eu dialoguei com um espírito que disse que não sabia que tinha morrido. Eu fui bem na doutrinação. Essa semana outro espírito com esse problema. Vou dizer a mesma coisa. Criatura é outra pessoa, é outra história, é outra vivência, é outra experiência, é outro nível de compreensão, é outro nível de entendimento. Não tem nada a ver você repetir o que você fez semana passada, embora você possa encontrar elementos que você utilizou na semana passada e utilizar novamente. Mas nós não podemos ir para aquela coisa artificial. Nós não podemos ir para aquela coisa repetitiva como se fosse tudo igual. Cada espírito, uma história. Cada situação, uma situação. Então, dizer que uma reunião ela fica enfadonha, não dá para dizer isso. É a mesma coisa de você dizer assim, eu vou lá no estudo de novo, toda quarta-feira é a mesma coisa. Bom, se for para toda quarta-feira ser a mesma coisa, a gente coloca um pendrive e fica repetindo o mesmo estudo toda quarta-feira. É a mesma coisa você vir, é a mesma coisa a cadeira que você vai sentar, é a mesma coisa o horário que vai começar, é a mesma coisa o horário que vai terminar, mas o estudo é outro, o aprendizado é outro. Os atendimentos do Dr. Klaus, embora sejam semelhantes, eles são diversos. Por quê? Porque cada criatura, aí você vai dizer assim, não, mas no Dr. Klaus há uma repetição, porque se quase sempre são as mesmas pessoas que vêm, incluindo as pessoas novas, os procedimentos são iguais de forma alguma, porque cada vez que a pessoa vem, existe uma necessidade diferente. E o Dr. Klaus disse uma coisa interessante, terça-feira, quando ele encerrou as atividades. Ele disse assim, que todos nós, de uma maneira geral, deitamos na maca para o chamado atendimento de manutenção. Então a gente deita lá na maca para tomar um passe, para fazer um tratamento e tal. Todo mundo faz isso. Agora, muitas pessoas, e ele disse assim, mais da metade das pessoas que têm deitado na maca num tratamento sequencial não precisariam estar mais fazendo isso. Não precisariam. São pessoas que não fazem a mudança que precisam fazer, que não conseguem descobrir em si mesmas a própria cura, que não conseguem fazer um movimento de autoconhecimento, que não estão dispostas a buscar
alguma coisa a mais no campo da caridade. E aí então elas se permitem permanecer adoecidas. Coisa que nós não temos absolutamente nada a ver com isso. O nosso papel não é fazer esta avaliação. Nós estamos nos reportando ao que o Dr. Klaus disse por uma questão de aprendizado, que pode servir para nós também. Nós podemos deitar na maca quantas vezes nós quisermos, mas a pergunta não é essa. A questão é, o que é que eu poderia fazer a mais para que eu melhore mais e possa estar mais servindo do que precisando? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Então, esse processo, mesmo as pessoas deitando na maca, sempre o tratamento é diferente. O tratamento energético, o tratamento espiritual. Então, vamos tirar da cabeça essa história que é sempre igual, principalmente no campo da mediunidade. Não é. Só quando você trata a sessão mediúnica com displicência que pode lhe parecer que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa, certo? Próxima pergunta. É uma coisa impressionante. Outro dia, numa sessão mediúnica que eu participei em São Paulo, capital, me colocaram para trabalhar como médium, o que eu gostei muito, porque eu não tenho quase a possibilidade de trabalhar aqui como médium. E eu trabalhei lá na sessão. Acho que eu incorporei uns 20 espíritos, mais ou menos por aí. É impressionante. Eu peguei uma doutrinadora que ela disse exatamente a mesma coisa, até incluído vírgula, ponto final, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, do primeiro ao 20º espírito. Ela repetiu tudo exatamente igual, do primeiro ao último espírito. É uma tragédia. É uma tragédia. Demonstra falta de vontade, demonstra falta de estudo, demonstra falta de atenção, demonstra falta de tudo, né? Uma criatura dessa jamais poderia estar ali fazendo um serviço desse. Não. Técnica para todos pode ser... Não, porque isso não se trata de técnica, trata-se de responsabilidade, são coisas diferentes. Por exemplo, eu já fui em reunião que é igual o método. Por exemplo, reunião que você tem o choque anímico, a corrente magnética. O tratamento de corrente magnética é muito interessante, porque os espíritos eles vão passando pelos médios, eles vão passando para ter o choque anímico. Tem incorporação, mas não tem doutrinação. O espírito incorpora, tem um choque, passa, incorpora, tem um choque, passa e vai vindo espírito. Isso é o tratamento de corrente magnética para o choque anímico. Aí sim, aí é um padrão, o tratamento é desse jeito. Porque, Sônia, vamos pensar assim, se você disser assim, Aguinaldo, será que não é um método doutrinar mais rápido? Sim, é um método doutrinar mais rápido, tudo bem. Mas se eu estou dizendo que são espíritos diferentes, seria a mesma coisa? Vou dar um exemplo. Seria a mesma coisa? Eu sou terapeuta. Você entendeu? Você entendeu? O problema está no que a mulher está falando, não é no tratamento em si. Sim, está errado. Agora, e o que faz? Não, nesse caso eu não faço nada, eu era convidado, eu vou fazer o meu trabalho e vou embora para casa, né? No meu caso não faço nada. Foi uma observação que eu fiz para a gente trazer para a reflexão, para a gente compreender melhor que não funciona assim. É igual quando você fala para o dialogador, vai mais rápido, meu filho, vai mais rápido, meu filho. E o dialogador, eu acho que é orgulho, prepotência, eu não sei o que é. Ele fica lá 10 minutos com o espírito, não tem mais nada para falar, já resolveu o problema, ou não resolveu o problema, manda o espírito embora, já deu, já tá bom, e fica lá. Aí a pessoa fala o seguinte, olha como é que médio dá trabalho. Nunca mais nas minhas encarnações futuras eu quero ser dirigente de centro. Eu sou qualquer coisa, menos dirigente de centro. Aí você fala isso no estudo. Aí na semana seguinte o doutrinador diz, não, agora eu vou fazer diferente. O espírito chegou e diz assim, não, eu não quero conversar não. Ah, você não quer conversar? Tá bom, vai com Deus, Jesus te abençoe. Pronto, ela falou que era para ser rápido.
Oh, meu Deus! Eu não falei que é para você ser rápido, eu falei para você ser objetivo. Não falei para você ser rápido. Aí a pessoa vai para o outro extremo. Aí você tem que fazer outra reunião para dizer para o doutrinador ser mais e mais devagar. Como que é difícil das pessoas entenderem as coisas. Pode acontecer. A depender da necessidade do momento, eles trazem grupos, exatamente. E não só espíritos que vão dar passividade, eles trazem grupos de espíritos que vão acompanhar a doutrinação e, acompanhando a doutrinação, vão aprender também. Então, por exemplo, eles vão trazer hoje espíritos, digamos assim, espíritos suicidas. Espíritos que não estão numa condição muito difícil, que cometeram suicídio. Então eles trazem lá 10 para se comunicar. E trazem mais 20 que não vão se comunicar, mas vão se acoplar aos espíritos comunicantes e também vão receber a lição. Então isso acontece mesmo. É uma coisa que pode acontecer. É uma coisa para facilitar a dinâmica dos benfeitores, né? Eles conseguem fazer isso. Não dá para fazer muito isso para ser mais produtivo também. Não dá para fazer isso numa reunião que tem um atendimento mais amplo, como no domingo, por exemplo. No domingo é mais difícil fazer isso, porque se o atendimento espiritual de domingo é para as pessoas que estão acompanhando a live, o que a gente supõe? Que ali a gente vai ter todo tipo de problema, né? De personalidade, subpersonalidade, obsessor, etc. e tal. Então fica difícil eles separarem em características em grupos para trazerem. Não é impossível, mas é mais difícil, certo? Próxima pergunta. É verdade que os obsessores podem nos usar para manipulação e atingir uma outra pessoa? Claro que pode. É evidente, muitos de nós servimos de instrumento do mal sem perceber. Quer ver um exemplo? Vamos dizer assim, deixa eu pegar um exemplo aqui. A Lenita está ali. Um espírito obsessor está querendo atingi-la, mas não está conseguindo. Ela está bem, está vigilante, está em oração, não está conseguindo. Aí diz assim, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa para atingir a Lenita. Eu já sei. Aí ele vai lá na Márcia, que aquele dia está muito invigilante, está distraída, e sopra no ouvido da Márcia. Aí a Márcia vai até a Lenita e diz assim, nossa, Lenita, eu estava observando, o melhor médico que nós temos aqui de domingo é fulano, fulano e fulano. E não cita a Lenita. Soprou a discórdia. Aí a Márcia sai, a Márcia não percebeu, a Márcia fez um comentário. A Lenita, que estava bem sintonizada, que estava vigilante, ela começa com ela mesma, desse jeito. A gente vem aqui todo domingo e ninguém dá valor. A gente vem aqui todo domingo, olha lá, tá vendo? Fulano é melhor médio. Eu não, de certo, eu estou aqui à toa, ninguém me vê, então. Então, pronto, começou a baixar a vibração, entendeu? Na hora que a Lenita faz isso, por um comentário da Márcia, que foi intuída por um obsessor, ela baixa a frequência. Aí o obsessor queria pegar, ela pegou. Entendeu? É assim que funciona. É desse jeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os espíritos usam essa artimanha. Quando eles não conseguem chegar em determinada pessoa, para a influência que eles querem fazer, eles vão jogando, criando uma conversa, criando até um elogio. Se elogia exageradamente, a pessoa entra naquela questão da vaidade. Entrando na questão da vaidade, a pessoa começa a se achar, criou uma brecha, pronto, você tem uma influência. Então, os espíritos inferiores, mais inteligentes, eles são muito capacitados, eles são sorrateiros, eles são sutis, eles manipulam com bastante habilidade a questão. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E a gente, muitas vezes, está distraído, está muito distraído. E aí, então, a gente cai em determinadas armadilhas. Eu estava fazendo uma palestra uma vez, acho que era no Rio de Janeiro.
e eu pensei em abordar determinado assunto. Pensei assim, eu acho que eu vou abordar esse assunto. Mas aquilo ficou na minha cabeça, abordo ou não abordo. Eu pensei assim, eu vou ver na hora como é que está o clima, como é que está a recepção das pessoas. Porque tem isso também. Numa palestra, num estudo, a pessoa que é atenta, ela vai prestando atenção no que o público está sentindo, se o público está gostando, se aquela direção está indo legal. Se não está, ele muda, ele troca, ele vai para outra direção, ele brinca mais, ou ele brinca menos, ou ele para de brincar. A gente tem que prestar atenção no público, num estudo, numa palestra. O público é o termômetro. Você vai observando. Começou um abrir a boca aqui, outro abrir a boca ali, a pessoa olhar no relógio, ou você acaba ou você melhora. Porque vai cair a vibração do centro, você vai estragar tudo, né? Você começou a perceber o público inquieto, a menos que seja um público preguiçoso. Porque às vezes o orador está se matando, fazendo uma palestra 10 e o povo está querendo ir embora assistir a novela, ou o jogo, ou comer pizza. Então a palestra está ótima, mas o povo quer ir embora. Deixa isso de lado. Se não for isso, vamos imaginar que é um público interessado. Começou a se mexer na cadeira, começou a olhar para o relógio, começou a ficar incomodado, você tem duas opções. Você pensa o seguinte, a palestra não está legal. Então assim, ou você encerra de uma vez, ou você dá uma virada, você muda, você conta uma piada, você fala uma coisa de impacto, para o público voltar a se interessar pela palestra. Tem oradores que são ótimos no início e no meio, e estragam no final. Parecia um aluno lá do professor Raimundo. Eu não lembro o nome desse aluno. Que o professor fazia uma pergunta, ele acertava. Outra, aí o professor Raimundo dizia assim, a última, para tirar um 10. Aí ele estragava tudo. Por quê? Porque aí a pessoa fica assim, bom, meus irmãos, para encerrar, 5 minutos. Bom, agora mais uma coisinha para encerrar, mais 10 minutos. Rapaz, vontade que você tem é matar o cara, derrubar o cara lá de cima. E o cara que vai encerrar diz isso 5 vezes e fica mais meia hora. Aí foi uma palestra ótima, ele destrói a palestra no final, porque o público começa a ficar ansioso e começa a ficar nervoso, e no que fica nervoso muda a vibração. E se a pessoa que está falando não estiver atenta, a vibração do público atinge quem está falando, e aí piora tudo de vez. Então são assim, cuidados que a gente tem que falar. Voltando ao exemplo, e aí chegou uma pessoa perto de mim, sem eu falar nada, olha o que é sintonia, e disse assim, pô Aguinaldo, eu conheço o seu livro Falando Francamente, eu conheço o seu livro Conversa Franca, Dr. Klaus lá pega pesado, hein? Você podia fazer referência nesses 2 livros e jogar esse assunto. Eu digo, eu estava pensando nisso. E eu me levantei para falar, Dr. Klaus disse assim, não toque nesse assunto, nem nos livros. Legal, né? Porque não era o momento, não era a hora. Aí é uma série de coisas que a gente tem que considerar para o entendimento das pessoas, né? De determinados assuntos que são mais complicados. Vamos lá, vamos em frente. Como lidar com as divergências mediúnicas, com o respeito que elas merecem? Tem uma palavra muito pouco usada no nosso dia a dia, muito usada pelo espírito Hermance Dufour, que é a palavra alteridade. Alteridade com L. Alteridade significa basicamente o respeito às diferenças. E a gente vê tantas celeumas, tantas brigas, tantas discussões no movimento espírita que seriam totalmente desnecessárias. Tem algumas coisas na nossa vida que são desnecessárias. Quer um exemplo? Aquela placa que fica assim, quando você vai entrar no elevador, tem uma placa que diz assim, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Não é assim? Essa placa é desnecessária, totalmente. Mas por quê? Se a pessoa não consegue ver o elevador que não está ali, ele vai ver a placa. Você não vê o elevador, muito menos a placa. É desnecessário. Tem umas coisas que são, assim, totalmente desnecessárias. Quando você viaja muito de avião, eu já decorei, né? A comissária de bordo sempre diz assim, se o avião sofrer uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão do compartimento acima da sua cabeça. Retire a máscara e coloque-a em você. Se tiver uma criança perto de você, você primeiro coloca a máscara em você, depois na criança. Aviso desnecessário. É óbvio que se tiver todo mundo morrendo, eu vou me salvar primeiro e depois, se der tempo, eu salvo alguém.
Eu não vou colocar nos outros para correr o risco de faltar oxigênio e eu morrer. Aviso desnecessário. Outro dia eu li assim na internet um cara fazendo propaganda de pintura, dizendo assim: pintamos casa a domicílio. E tem gente que. Pô, mas é lógico que tem que ser a domicílio, entendeu? Então, assim, as divergências mediúnicas é a mesma coisa. Falando da alteridade, vamos pensar o seguinte: tem coisa que não é certo nem errado, só é diferente. A gente precisa partir desse princípio. Então, se eu perguntar assim a vocês, o que é certo na mediunidade? Uma mesa, a maioria dos centros são assim, uma mesa em que os médiums sentam em volta da mesa, dão passividade para atender os espíritos. Ou como nós aqui, cadeiras, sem mesa e colchonete no chão, para se algum médium cair. Qual está certo? Não é essa a questão, a pergunta não é esta, a pergunta é outra. Quais são as características dos espíritos que vão ser atendidos? Ora, se eu estiver falando de um atendimento a espíritos sofredores, a espíritos perdidos, a espíritos que não estão numa situação mais grave, melhor a mesa. Que o médium fica confortável, fica acomodado, os espíritos podem se manifestar tranquilamente. Se eu estiver falando de uma sessão mediúnica, entre aspas, mais pesada, com comunicações mais agressivas, com espíritos mais adoentados, a mesa vai atrapalhar. Deu para entender? O que é certo? Você ir no centro e passar por uma cirurgia espiritual, um atendimento espiritual, ou você tomar o passe convencional no salão? É a mesma coisa. Se você vai a um centro que tem um médium, que é médium de cura, você tem um espírito que faz esse trabalho através do médium X ou Y, você vai ter um atendimento na marca, num tratamento de cura. Se você vai num centro que não tem um médium de cura, que não tem um espírito fazendo isso, você vai tomar o passe no salão. É a mesma coisa. Então, essas divergências, elas nascem muito da cabeça daquelas pessoas que acham que são donas da verdade. Esse é um cuidado que nós temos que tomar no movimento espírita. O cuidado de acharmos que somos os donos da verdade. Porque acontece um monte de coisa nos bastidores espirituais que nós sequer temos noção. Eu me lembro que uma vez uma mãe veio conversar comigo. Na época a gente fazia atendimento aqui toda sexta-feira. A gente não está fazendo mais porque não está dando tempo. E ela entrou, eu atendi aqui nessa sala, que não era a sala do Klaus, era a sala mediúnica, a sala do Klaus era do outro lado. Ela entrou porque ela vinha pedir ajuda para o filho. E ela entrou com a camisa na mão, no colo, sentou. Eu já olhei para a camisa e pensei assim, no meu pré-julgamento, certeza que ela vai pedir para aplicar o passe na cabeça. E esse povo não estuda e não sabe que no centro espírita não aplica passe em camisa. E ela tá, porque o meu filho é alcoólatra, envolvido com droga, o senhor poderia ajudar? Aí eu fiz a pergunta que eu tinha que fazer, né? Eu disse, e cadê seu filho? Ah, ele não veio, eu não consigo trazer ele para o centro. Por isso que eu trouxe a camisa. Eu sabia que ela ia falar isso. Eu trouxe a camisa por só dar um passe na camisa dele. E assim, só para vocês saberem, se você levar uma camisa no centro para tomar passe, o que vai acontecer? A camisa vai ficar ótima. Eu diria assim, espiritualmente passada. Sacou? Aplicou passe, a camisa ficou espiritualmente passada. E o dono da camisa? A mesma coisa. E aí, quando eu ia dizer isso para ela, Dona Benedita disse assim para mim, o senhor não vai dizer isso para ela, vai? Eu disse, olha, mentalmente, né? Sem querer discordar da senhora, se eu considerar que os princípios da doutrina espírita, o que está lá na codificação, eu tenho que dizer isso para ela. E ela disse, não, o senhor não tem que dizer isso a ela. O senhor não está errado, mas a caridade está acima de regulamentos. E aí ela disse assim para mim, nós já estamos indo ajudar o rapaz.
localizamos onde ele está, pelo pensamento dela, uma equipe já está indo socorrê-lo. Fique tranquilo. Agora veja, esta mãe está desesperada. Ela entrou no centro como último recurso antes de desistir. Se o senhor disser que não vai aplicar o passe na camisa, ela que não tem conhecimento, ela não tem como compreender isso, ela vai sair daqui tão revoltada, tão frustrada, que provavelmente ela nunca mais vai entrar no centro espírita. E é isso que o senhor quer? E eu digo, e a senhora quer que eu faça o quê? Que o senhor aplique o passe na camisa e não conte para ninguém. E aqui, claro, eu estou contando para vocês. Se sair essa fofoca por aí, eu vou saber que foi um de vocês que contou, né? Que eu fiz essa atitude antidoutrinária, né? Antidoutrinária. Olha que coisa interessante, não é? Nós estávamos uma vez, isso aí é só para dar exemplo, que a gente acha que sabe tudo, acha que é dono da verdade, isso não pode, isso pode. No meio espírita está cheio de gente assim, né? A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Eu vi uma vez o nordestino fazer um atendimento, a pessoa estava mal, mas a pessoa estava mal mesmo. Ele tirou um monte de coisa do corpo espiritual da pessoa. Demorou o tratamento. Aí quando ele terminou, ele disse assim, bom, eu terminei. Agora o senhor manda a pessoa voltar amanhã para o Dr. Klaus terminar o tratamento. Aí eu, na minha inocência, disse assim, ô nordestino, mas já que o senhor está tratando, o senhor já não pode terminar? A pessoa não tem que voltar amanhã. Ué, o senhor já está fazendo. O senhor termina o trabalho, ela não volta amanhã. Ele disse assim, não posso, porque eu só sei fazer até aqui. Daqui para frente só o doutor sabe. Por isso que ela tem que voltar amanhã, para passar com ele, não comigo. Porque os espíritos bons têm características diferentes. Está lá no livro dos espíritos. Há a escala espírita. Há espíritos que são bons e entendem de ciência. Há espíritos que são bons e entendem de filosofia. Há espíritos que são bons e são cultos. Há espíritos que são bons e são simples. Há espíritos que são bons e continuam no plano espiritual como padre, como Frei Arnaldo. Então, os espíritos têm características diferentes. Um espírito, numa terça-feira, poderia substituir o Dr. Klaus? Sim, desde que seja médico. Por quê? Se o trabalho é de cirurgia espiritual, se for qualquer outro trabalho, Dona Benedita pode substituir, José de Moraes pode substituir. Agora, até onde eu sei, nem Dona Benedita, nem José de Moraes são médicos. Se nós estamos falando de uma reunião de cirurgia espiritual, o Dr. Klaus pode ser substituído por outro espírito que seja médico, que tenha o conhecimento daquela área que precisa ser feito. Entenderam? Então, assim, é muito detalhe, é muita sutileza. Quando eu pedi a Dr. Klaus, nem falei com o Dr. Klaus diretamente, falei com o intermediário. Eu pedi para a gente começar o trabalho de domingo, de atendimento à distância. Foi na época da pandemia, que os centros ficaram fechados. Nós não tínhamos esse trabalho de domingo, de atendimento à distância. Eu pedi a Dr. Klaus, e a pessoa me disse assim, olha, Dr. Klaus está dizendo para o senhor esperar que ele vai avaliar o pedido do senhor. Aí eu pensei assim, avaliar? Mas que falta de consideração, eu estou aqui me propondo, vim de domingo aqui no centro trabalhar, podia ficar em casa, estou me propondo a vir aqui, ele vai avaliar ainda, devia já pegar logo, não é? Tem tão poucos trabalhadores, eu sou um trabalhador que estou me oferecendo, estou dizendo, ó, se precisar de mim todo domingo eu venho fazer. E ele vai pensar, passou umas 2 semanas, a pessoa disse assim, Dr. Klaus estava avaliando se o grupo teria estrutura para realizar esse tipo de trabalho. Dr. Klaus estava avaliando se o grupo teria espíritos desencarnados suficiente para realizar esse tipo de trabalho. E aí, só aí eu comecei a pensar, pense bem, quando você faz o trabalho de domingo, o que é dito aqui? Todas as pessoas que estão assistindo a live serão tratadas. Ponto. Não é algumas, todas. Se você está afirmando isso, tem que acontecer, certo? Aí, ao vivo, tem 600 pessoas assistindo a live.
dos Estados Unidos, da França, do Rio Grande do Norte, do Sul. Vocês já pararam para pensar, em termos de logística, quantos espíritos precisam para estar atendendo essas pessoas todas e trazendo seus problemas aqui para casa? Não acontece automaticamente. Precisa-se de uma logística para que os espíritos possam ir atender. E era isso que o Dr. Klaus estava avaliando, se haveria logística para que esse trabalho fosse feito. Então, por aí a gente vai começando a compreender como as atividades fogem da nossa percepção, do nosso entendimento. A gente às vezes não sabe por que aquilo está acontecendo, não sabe por que aquilo está sendo feito daquele jeito, e a gente então vai achando que sabe tudo, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Então assim, existe uma... quer ver uma coisa que o pessoal não pensa? E está certo em não pensar, não é problema de ninguém, é problema meu. Vamos fazer as entrevistas com os espíritos, vamos lá. Aulos vai falar, maravilha. Frei Arnaldo vai falar, maravilha. Fulano vai falar, maravilha. E ninguém para pensar. E se o médium naquele dia não tiver em condição? Como é que vai fazer? Se o médium tiver um problema físico, tudo bem, ficou mal, tá na Santa Casa. Tudo bem, cancela. Agora, vai incorporar quem? Sei lá, vamos pensar num espírito bem amoroso, Dona Benedita. Hoje é Dona Benedita que vai falar. Eu médium, estou sabendo quem é. Agora, eu estou nervoso, estou irritado, já pensei em esganar a Carla, não me falta vontade. Não, exemplo é fictício, só para dar um exemplo, calma, né? Já me irritei com o cliente, estou nervoso que eu estou sem dinheiro para pagar as contas. E assim, aí eu venho, olha o problema, para dar passividade à Dona Benedita. A coisa pode ficar complicada. Entenderam? Porque a gente pensa no plano espiritual. Não, vamos, maravilha, o espírito vai vir sim. E como é que o médium, que condições emocionais, espirituais ele está? Porque às vezes ele não está bem. E aí a gente pode ter um problema sério. Mas os benfeitores não podem suprir o que está faltando? Sim, a depender do que é, sim. Claro que podem suprir. A depender do que é, não. A depender do que é, não tem jeito. Aí o médium vai ter que se virar ou ser honesto e dizer assim, gente, não vai dar. Não vai dar para rolar, certo? Como aconteceu no nosso Impamed, que foi uma postura maravilhosa do André Siqueira, quando nós tivemos lá em Serra, mas não vai dar, não estou sintonizando, não estou conseguindo conectar, não vai rolar, né? Talvez porque ele seja muito sério, né? O Tim Maia é meio debochado, né? Faltou ali uma sintonia, não deu, maravilha, tá tudo certo. Mas esse tipo de problema pode acontecer. Daí o perigo da evocação. Não é proibido fazer evocação. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec faz evocações. Mas por que não é recomendável que se faça? Porque quando você faz uma evocação e o grupo não está bem protegido, porque se o grupo estiver bem protegido, de boa, tudo bem, não tem problema. Mas vamos supor que o grupo está meio balançado, o grupo não está legal. Vamos evocar seu José de Moraes para ele falar para nós hoje. E tem no grupo briguinha, fofoquinha, desentendimento. E José de Moraes não pode vir. O que pode acontecer? Como nós criamos a expectativa, que é o seu José de Moraes, ele não pode vir. O grupo não está bem protegido. Assume um outro espírito, diz que é seu José de Moraes e pode criar um monte de problema no centro. Certo? Então são os cuidados que a gente tem que ter. É igual quando me perguntam assim, e essa pergunta saiu lá em Aracaju, mas não foi para mim, foi para Lindomar. Mas e o valor do reiki, o valor da cromoterapia, o valor do alinhamento de chakra, como é que fica? Fica maravilhosamente bem. Eu sou terapeuta holístico. O primeiro curso que eu fui foi de terapeuta holístico. Então, eu, mais do que ninguém, sei o quanto esse tipo de tratamento é eficaz. Todos, a cromoterapia, alinhamento de chakra, o reiki, todos. Agora, não são práticas espíritas. Uma coisa é você perguntar se funciona. Funciona? Funciona. É bom? É bom. Vamos implantar no centro? Aí é outra coisa. Porque a base é diferente. É a mesma coisa do passe. Não, o passe tem como base o magnetismo.
O reiki é outra coisa. Aí é que vem o detalhe das dificuldades. Aí você vai dizer assim, bom, mas então como é que a gente vai saber? Uai, muito fácil. Como é que a gente vai saber? Quando você está em dúvida de uma coisa, você faz o quê? Ué, você vai na fonte. Ué, você vai na referência. Qual é a referência? Ué, Kardec. Aí eu não sei se pode, se não pode. Eu vou no livro dos médicos para saber, ué. Eu não sei, eu vou em Kardec, está lá em Kardec. Pode ser a revista espírita, pode ser o livro dos médicos, pode ser o livro dos espíritos. Ali você tem a base. Então, essa falta de cuidado é que cria um problema. Pode ter? Pode, ué. Se o centro vai pôr, pode. Agora, é proibido? Aí, gente, falta muito bom senso. Bom senso de você analisar cada situação individualmente e parar com esse negócio de colocar tudo num balaio só. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Até porque, vou repetir o que eu disse agora há pouco, os centros espíritas têm características diferentes. E ter características diferentes não significa que está errado. Ah, todo centro espírita tem que ter trabalho de sopa. Não. Se você tiver um centro espírita que está construído no centro da cidade, onde só tem pessoas em volta da casa, classe média, classe alta, você vai servir sopa para quem? Ah, o pessoal do bairro, sim, eles vão andar 10 quilômetros para buscar sopa? Não. Se você está numa casa espírita de periferia, aí sim, o atendimento social, com comida, com cesta básica, se torna necessário. Embora os centros, eles fazem corretamente, os centros que estão no centro da cidade acabam criando departamentos, né, mais afastados do centro e ali atendem pessoas. Sim, por quê? Porque aquela ali é a necessidade. Percebem? São características diferentes que não interferem na metodologia de trabalho. E aí a gente leva de boa isso e as brigas são totalmente desnecessárias, não precisam mesmo. Eu estou acabando já, tá? Uma bela palestra, um belo estudo. Como sabermos se foi anímico ou mediúnico? Vocês entenderam a pergunta? Entenderam? Tá. Aí eu vou responder com outra pergunta. Qual é a relevância disso? Nenhuma. Nenhuma. Ah, era o médium que falou por ele mesmo. Não, ele foi parcialmente influenciado. Não, ele incorporou, foi o Espírito que falou através dele. Sim, e qual é a relevância disso? Isso não tem relevância nenhuma. O que tem relevância é o conteúdo apresentado. Certo? A menos que o Espírito que falou seja um Espírito específico e vai dar o nome no final. Aí é diferente. Porque se o Espírito vai dar o nome, eu não posso atribuir conteúdo a determinado Espírito se não for o Espírito. Ou se eu não tinha certeza que era o Espírito, certo? Quem falou, deu um nome. Então aí não pode haver erros. Semana retrasada, nós demos passividade aqui para o Frei Arnaldo. Quem veio assistiu a comunicação dele. Então veja bem, era o Espírito Frei Arnaldo. Aí nesse caso não pode fazer esse raciocínio. Ah não, podia ser o Espírito, mas podia ser o Aguinaldo, podia ser... Não. Aí não, porque aí você tem a mentira, aí você tem a fraude. Quando você diz que é um espírito, é outro espírito. Ou quando você diz que é o espírito e é o médium, aí você tem fraude. Aí não pode. Por quê? Porque era uma reunião específica, entendeu? Agora, quando é um estudo, uma palestra, que não tem comprometimento com o nome, é uma mensagem, aí realmente tanto faz. Não há nenhuma relevância nesse sentido. Está tudo certo. E para a gente encerrar, o médium pode ter limites no desenvolvimento e na prática da sua mediunidade? Geralmente, a dificuldade do médium não está conectado à técnica, à incorporação em si, mas à sua boa vontade. Os médiuns, quanto menos estudam, quanto menos trabalham, quanto menos servem, menos disponíveis eles estão. Ah não, mas no dia da sessão eu vou. No dia da sessão eu estou disponível. Não, mas não é nesse sentido que eu estou falando. É no sentido da flexibilidade.
É no sentido da sintonia com o trabalho. É no sentido da conexão com a espiritualidade. E isso você não faz tão simplesmente indo na sessão mediúnica. Isso você faz no conjunto da obra. Isso você faz com isso que eu acabei de falar, com o estudo, com a sua dedicação. Senão o médium, isso pode acontecer, ele cai no ostracismo. Só que aí não é falta de capacidade mediúnica. Isso não tem a ver com a mediunidade em si, tem a ver com o uso que ele faz da mediunidade. Na vida é assim. Se você faz uma coisa, sempre, você constrói casa. Você constrói casa toda semana. Teu serviço é construir casa. Você constrói casa o ano inteiro. Você pega uma casa para construir, você não precisa nem de planta. Você vai e faz. Você já tem memorizado na cabeça, é ou não é? Agora, não, eu faço casa, eu construo casa. Quantas? Uma por ano, uma a cada 2 anos. Você vai fazer a casa, vai sair tudo torto. Por quê? Porque você não está ali todo dia, fazendo, realizando, fazendo. A mediunidade é a mesma coisa. Quanto mais você faz, quanto mais você produz, quanto mais você se dedica, mais a mediunidade vai ficando flexível, mais os benfeitores vão te ajudando, mais as coisas vão acontecendo, e você vai se tornando uma ferramenta mais apta aos benfeitores. Deu para entender essa parte? Simples assim. Na prática não é muito simples, mas é simples, é desse jeito, né? E aí a gente tem que fazer a nossa parte. Muito bem, acho que era isso que nós tínhamos hoje, né? Aguinaldo, mas isso não leva a gente para a vaidade? Tem um filósofo brasileiro que ele fala que a gente tem que desenvolver uma coisa, estava falando isso com a Lenita hoje, que a gente tem que desenvolver uma coisa chamada humildade intelectual. Aguinaldo, e o que é ter humildade intelectual? Aí eu vou lembrar o filósofo brasileiro. A fala não é minha, é dele. Ele diz assim: humildade intelectual é aquela pessoa que sabe que não sabe tudo. É aquela pessoa que sabe que não é a única que sabe. É aquela pessoa que sabe que o outro sabe o que ela não sabe. É aquela pessoa que sabe que ela e a outra pessoa podem saber muitas coisas juntos. E é aquela pessoa que sabe que não poderá saber tudo que pode ser sabido. Vocês decorou? Aí vocês depois assistem o vídeo e vocês vão memorizando, tá bom? Muito obrigado, muita paz. Não, muito obrigado. Não, a Suzy vai fazer a prece. A Suzy tem que trabalhar um pouco. A Suzy não trabalha, pô. A Suzy vai ficar lá, não, só fica assim, não, vamos trabalhar. O que é isso? Aos amigos da internet, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Encerramos aqui. Aos que estão aqui, vamos aguardar.